Olá, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira. Hoje vamos falar sobre um time muito tradicional lá do futebol espanhol, que é o time do Deportivo La Coruña, pegando o recorte ali de 1999 até o ano de 2004, que foi quando a equipe conseguiu grandes feitos ali no cenário local. Só que se a gente for ver recentemente, o time não passa e não atravessa um grande momento, muito pelo contrário, inclusive, a equipe amarga uma terceira divisão do futebol espanhol, só que como eu falei, né, viveu anos de ouro aí no final da década de 90, início da década de 2000, muito por conta de um mágico, de um jogadoraço brasileiro que atuava por lá e um elenco também, um plantel extremamente qualificado. Então, por ser um recorte longo e de clube também, o que dificulta bastante, eu peguei ali os jogadores mais importantes, os melhores, os que mais jogaram, fui tentando dar uma filtrada para ser justo nessa escalação, porque querendo ou não, o elenco vai se alterando com o passar dos anos, né? Mas a base da equipe, ela conseguiu ser mantida, aliás. Então vem comigo, vem ver a escalação base do time do Deportivo La Coruña. O José Molina era o goleirão, Manuel Pablo, lateral direito, Naibete, zagueiro, Donato, dupla dele, pela canhota o Henrique Romero. O Mauro Silva, brasileiro, era um volante, o Sérgio Gonçalves era o outro, na criação Vitor, Djalminha e Fran. No comando de ataque o holandês Roy Mackay. O Javier Irureta era o professor, o Jaques Songo era o outro goleiro, o Lionel Scaloni, o Valerón e o Diego Tristan também foram peças muito importantes dessa equipe. Imagino que seja uma grande unanimidade falar sobre o craque dessa equipe aqui nessa nossa sessão de destaques, né? Aquela que eu falo sobre as qualidades individuais dos jogadores, daqueles caras que mais estiveram ali nos holofotes. Então o Djalminha, lógico, né? Foi o grande craque dessa equipe, um jogador com uma capacidade técnica absurda, uma criatividade muito fora do comum, um cara que inventava jogadas assim inimagináveis, que você olhava e falava, mano, como que esse cara faz isso, velho? E ele fazia com uma naturalidade, como se estivesse jogando ali no quintal de casa, né? Meteu muito gol, assistência então, deu assistência a rodo aí nesse time do Depor, foi decisivo aí em muitos jogos aí com esses números, um baita ídolo, né? Uma figura de referência aí dentro da equipe. Uma nota que é um pouco negativa aí com relação a ele foi a não participação no Mundial de 2002, que segundo o treinador da época, né, o Felipão, não o convocou por conta da treta que ele teve justamente lá com o Javier Irureta, deu uma cabeçada no treinador. Ele era um cara bastante temperamental também, bastante explosivo ali, fazia parte do combo, né, do pacote da personalidade do cara. Ele acabou aí, né, tendo esse probleminha e que acabou deixando de fora da seleção, mas pô, todo esse período aí no Deportivo foi algo realmente mágico, algo fora do comum. Na peça-chave vou colocar um outro brasileiro, sem querer puxar, mas pô, Mauro Silva jogou muita bola no Deportivo. Eu não vi esse cara jogando, mas por tudo que eu pesquiso, por tudo que eu já ouvi por aí e tal, vejo muitos vídeos, vi que ele era um jogador com um poder de marcação absurdo, uma grande referência ali de liderança mesmo dentro da equipe, um baita de um volante, tinha qualidade técnica, marcava bem, então era aquele cara que muitas vezes até ditava o ritmo ali, então era aquele cara que conseguiu construir uma história de idolatria muito grande aí na equipe. Ele jogou por 13 anos no time do Deportivo, baita de um ídolo, teve aí mais de 400 partidas disputadas, então é lógico que a peça-chave tinha que ser o grande Mauro Silva. E o artilheiro não vai ser Brazuca, vai ser um holandês, vai ser o Roy Mackay, que convenhamos, é a cara de Luizito Soares, mano, é idêntico, igualzinho. O Mackay, assim como o Soares, tinha esse estilo muito matador, muito oportunista, né? Um cara que era inteligente demais jogando bola, tinha velocidade, ele tinha drible, um atacante baita de um atacante, assim, completaço, não era aquele cara caneludo que ficava ali na área só esperando a bola chegar. Ele conseguia ter essa percepção aí para ir buscar jogo e para criar jogadas também, e lógico também fazer gols. Na temporada de 2002, 2003, inclusive, ele marcou 39 gols, cara. Marcou 39 gols, deu 4 assistências, isso em 51 partidas. E aí ele foi brilhar com a camisa do Bayern de Munique. Então tá aí o Roy Mackay, grande artilheiro desse time do Depor. O Deportivo ganhou o Campeonato Espanhol de 1999-2000, a Copa do Rei de 2001, 2002,
a Supercopa da Espanha de 2000 e 2002 e foi semifinalista da Liga dos Campeões de 2003 e 2004. Bom, vamos falar então desses 5 torneios aí que eu citei, começando obviamente pela ordem cronológica da parada, que lógico vai ser o Campeonato Espanhol de 1999-2000. Algumas temporadas atrás, o time do Deportivo La Coruña já havia disputado muito bem a competição, com muita competitividade, quando tinha o Bebeto lá inclusive, e bateu na trave. Por muito pouco não conseguiu vencer La Liga, né? Acabou ficando para trás ali no finalzinho e perdeu. Mas para essa temporada de 99-2000, o Presida logo mostrou que não estava para brincadeira. Já colocou ali uma grana considerável no clube e tal, contratou bons jogadores e isso obviamente rendeu frutos, porque dentro desse campeonato espanhol, nas 16 primeiras partidas, o time do Deportivo perdeu só 2. Então foi um aproveitamento assim realmente monstruoso, muito bom, e que deu essa gordurinha aí pro time, né, para conseguir ter mais tranquilidade nas rodadas finais. Tanto que se a gente for ver, eles assumiram a liderança na 12ª rodada do campeonato, ou seja, ali no primeiro terço, digamos assim, e não saíram mais de lá. Da 12ª até o final, apenas quem liderou a competição foi o Deportivo La Coruña, claro, chegou a ser ameaçado ali em algumas oportunidades por Real Madrid, por vezes até o Barcelona chegava, mas nada que colocasse em perigo essa conquista aí do time do Deportivo. E uma vitória maiúscula que a equipe conseguiu foi justamente contra o Real Madrid, um jogo que terminou 5-2 para o time do Deportivo. Na outra partida que eles já tinham disputado lá no Bernabéu, na casa do Real, do outro turno, tinha sido empate em 1-1, ou seja, eles não perderam para o Real Madrid. E esse jogo aí que eu mencionei foi um verdadeiro massacre, mano, um absurdo assim de jogo, um atropelo, um sufoco. O Djalminha fez gol, o Ryan Mackay fez gol, o Vitor Sanches, o Turo Flores também marcaram aí. E foi aquele jogo da lambreta do Djalminha, lambreta que ele deu um passe, na verdade, né? E o Fernando Hierro e o Fernando Morientes descontaram para o Real Madrid, então vitória muito expressiva aí do time do Deportivo. A equipe teve os seus vacilos durante a competição? Teve ali alguns períodos de um pouco de irregularidade também, mas no geral assim a campanha foi excelente. A gente vai ver que dos 38 jogos eles venceram 21, empataram 6 e perderam 11, então terminaram ali com 69 pontos contra 64 do Barcelona, que foi o vice-campeão. Esse, aliás, foi o primeiro e único título que o Deportivo tem da primeira divisão do futebol espanhol. Então você vê o quão especial foi essa conquista aí. E aí, por ter vencido lá o Campeonato Espanhol, eles jogaram a Supercopa, então, em 2000, lá que abrindo a temporada de 2000 e 2001. E uma coisa curiosa é que o time do Deportivo, por muito pouco não, né, mas assim, teve condições, teve possibilidades de ser bicampeão nacional, para você ter ideia. Eles terminaram só atrás do Real Madrid, foram vice-campeões, e uma coisa curiosa é que eles fizeram mais pontos do que na temporada que eles foram campeões. Ou seja, fizeram 73, fizeram mais que no ano anterior, só que aí o Real conseguiu aí ser soberano e fazer 80, então acabou sendo o grande campeão. Uma coisa bem curiosa que eu achei, né? Os caras fizeram até mais pontos, mas não conseguiram o título. Olha só que coisa maluca. Nessa Supercopa eles enfrentaram o time do Espanyol de Barcelona, empataram o primeiro jogo em 0-0, mas depois conseguiram vencer por 2-0, 2 gols ali logo em sequência para acabar com qualquer tipo de discussão. Gols foram marcados pelo Djalminha e pelo Diego Tristan, que deram essa grande vitória, e mais um caneco aí para a galeria do Super Depor, como ficou conhecido aí o time do Deportivo nesses anos de ouro da equipe. Vamos então para 2001 e 2002, onde tivemos mais uma grande campanha. Na verdade, foram ótimas campanhas. Se a gente for ver no Campeonato Espanhol, o Deportivo novamente foi vice-campeão. Brigou, nadou e morreu na praia de novo, então não conseguiu esse bicampeonato, mas passou perto. E na Liga dos Campeões conseguiram fazer uma excelente campanha, acabaram caindo só nas quartas de final. Olha só que loucura. Mas o título em si, né, o bom é falar de conquista, de caneco, né? Então vamos falar dessa Copa do Rei, na qual eles enfrentaram ninguém menos que o Real Madrid na grande decisão. Mas assim, não era qualquer Real Madrid, era o Real Madrid, aquele time galáctico que a gente tinha Beckham, Zidane, Figo, Ronaldo não tinha ainda, mas tinha o Raul, o Roberto Carlos, o Hierro, o Casillas, mano.
timaço, um time aí de super craques. E aí o time, logicamente, teve que ir avançando todas as fases até chegar nessa grande decisão que seria contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Então a sede, como a gente sabe, ou talvez não saiba, né? Ela é pré-definida antes do campeonato começar, então todo mundo já sabia que a final seria lá, não havia nenhum tipo de favorecimento externo, digamos assim, ao Real Madrid. Só que lógico, tava jogando em casa, obviamente, né? Com o apoio do seu torcedor, 75 mil pessoas lotaram esse magnífico estádio aí. 25 mil eram torcedores do Deportivo, então eles foram aí em peso, foram em massa para lá e viram um primeiro tempo excepcional. Então, um primeiro tempo assim de almanaque do time do Deportivo. Colocaram o maior time da Espanha, o maior time do mundo na roda. Conseguiram aí ir para o intervalo vencendo por 2-0. O torcedor madridista já estava ali meio que perdendo a paciência, até porque era o centenário do Real Madrid, ou seja, para eles era muito importante vencer. Eles davam ali já como certo, digamos assim, né? Pô, você ter esse elenco jogando contra o Deportivo, é lógico que o Real vai ganhar. Só que não foi bem assim que aconteceu. E outra coisa interessante também é que o Real Madrid tinha conquistado a Liga dos Campeões, mano. Já tinha ganhado lá em 2000 e ganhou de novo essa aí em 2002, aquela lá do gol do Zidane contra o Leverkusen e tal. E então era uma equipe assim que tava com um pouquinho de moral, né? Tava voando. O Real Madrid, que conseguiu marcar no segundo tempo, foi um gol ali anotado pelo Raul Gonçalves, mas não teve jeito, era para ser do Deportivo. Então o Raul Gonçalves até descontou, mas o jogo acabou mesmo 2-1 para o Super Depor, que conseguiu vencer esta Copa do Rei de 2001-2002. Uma nota, como eu já havia mencionado quando eu falei do Djalminha lá, foi a treta dele lá com o treinador, então ele acabou sendo negociado. Ele deixou o time para a temporada de 2002-2003, porém retornou na seguinte já. Vamos de Supercopa Espanhola de 2002, na qual o time do Deportivo ganhou com sobras do campeão espanhol, que havia sido a equipe do Valência, que tinha um baita de um time também. Era uma época que essas equipes emergentes lá na Espanha conseguiam formar grandes elencos ali e disputar quase que pau a pau com o Barça e Real, né? E esse confronto, que normalmente é de 180 minutos, né, a decisão da Supercopa, foi decidido em apenas 30, que foi o tempo que o Deportivo precisou para fazer logo 3-0, mano, passar o carro no time do Valência. E aí depois, jogando em casa, né, eles conseguiram mais uma grande vitória, venceram por 1-0, muito mais magrinho, porém já somava ali 4-0 no placar agregado, então com sobras aí, a equipe do Deportivo acabou sendo campeã da Supercopa do ano de 2002. Agora falar dessa Champions de 2003, 2004 não é falar de título, óbvio, mas é como se fosse, porque, cara, a proeza que esses caras conseguiram foi realmente absurda. Se a gente for pegar ali as temporadas anteriores, o Deportivo era aquele time que conseguia ir para a Liga dos Campeões, o que já era uma façanha. Chegava lá, passava dos grupos, caía ali numas quartas, né? Ou às vezes caía nos grupos e tal. Porém, eles conseguiram avançar essa barreira aí nessa temporada de 2003 e 2004. Na La Liga fizeram mais uma campanha extraordinária, ficaram ali na terceira colocação. E na Liga dos Campeões caíram num grupo ali muito parelho, que o Mônaco passou em primeiro com 11 pontos, o Deportivo passou em segundo com 10, só que ficou empatado com o PSV da Holanda. Você vê tamanho equilíbrio dentro da chave. Nas oitavas de final, o time eliminou ninguém menos que a Juventus, cara. Conseguiu tirar a Juventus da Liga dos Campeões e vencendo as duas partidas. Ganhou logo os dois jogos, tudo bem, foram por 1-0, mas que, pô, já é um feito assim bem grandioso. Nas quartas de final foi que eles chocaram o mundo, porque já haviam tirado a Juventus. E aí iam pegar o Milan agora. Um time do Milan, assim, bem mais ou menos, bem meia boca, tipo Kaká, Cafu, Maldini, Dida, Shevchenko, Inzaghi, bem meia boca, assim, sabe? No primeiro jogo, que foi lá no Santiago Bernabéu, no San Siro, perdão, o time do Milan conseguiu vencer por 4-1. Então, pô, encaminhou tranquilamente já a sua classificação, precisa nem ter volta, né? Errado, porque a equipe do Deportivo jogando em casa, meu irmão, conseguiu um feito, assim, histórico, único dentro da história do futebol, que foi eliminar a equipe do Milan. É uma das grandes viradas que a competição, que o futebol já viu.
Eles venceram por 4-0 aquela partida, cara. Que coisa impressionante conseguiu o time do Deportivo La Coruña. E aí você chega na semifinal como? Você chega grandão, né? Foram pegar o time do Porto, que também era muito bom, extremamente qualificado, muito bem treinado pelo Mourinho. E aí não deu pra eles, acabaram sendo eliminados ali com um gol de pênalti. Mas, cara, que campanha maravilhosa. O Porto que veio a ser o campeão, inclusive. Porto que bateu o Mônaco na final. O Mônaco que eles já tinham enfrentado lá nos grupos também. Então o Deportivo esteve ligado aí com todos esses times de ponta nessa temporada aí na Champions. Então a gente viu que foi uma equipe muito bem treinada, entrosada ali, cara. Um coletivo muito forte, com as suas individualidades também sempre presentes ali. A magia do Djalminha, o faro de gols do Ryan Mackay, ou o Diego Tristan quando jogava também. A gente tinha o Scaloni, grande Lionel Scaloni, hoje treinador da seleção da Argentina, e vários outros bons nomes aí a gente compila nesse time do Deportivo. E uma outra curiosidade interessante é que eles tiraram Juventus e Milan, correto? O atual vice-campeão da temporada 2-3 e o atual campeão, né? O Milan bateu a Juventus nos pênaltis e foi o campeão. Ou seja, que proeza, hein? Que proeza. Mas é claro que é mais relevante ainda a gente falar dos títulos, das conquistas, né? Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Supercopa, enfim, deitou e rolou lá no cenário do futebol espanhol. Você que me assistiu até aqui, mano, só tenho que te agradecer, pedir que você dê o seu joinha caso você tenha gostado, o seu dislike caso você não tenha gostado e, obviamente, compartilhar esse vídeo aí com os amigos, com a família, com os grupos de WhatsApp, de Telegram, da faculdade, da igreja, do que você tiver aí, certo, querido? Então, muito obrigado, semana que vem vamos ter vídeo inédito por aqui, até a próxima e falou!